Aleluia! É um prazer estar aqui novamente com cada um de vocês. Agradeço a Deus por esta oportunidade e que a gente possa hoje conversar um pouco e aprender mais da palavra do Senhor. E neste momento eu quero primeiramente parabenizar todos os salvacionistas, pelo dia 1º de maio, que é o dia do salvacionista e dia do trabalhador. Então que vocês se sintam abraçados por nós, e que a gente possa, neste momento, ouvir a palavra do Senhor, estar atento àquilo que o Senhor quer falar para os nossos corações. Então eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor e em seguida eu vou estar orando. E eu vou ler em Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Que diz assim, tem como título aqui o dia do Senhor. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Que Deus nos abençoe através de sua palavra. E agora vamos ter um momento de oração. E eu convido vocês a orarem conosco. E após estarei passando para o meu esposo, o capitão Roberto, que ele estará trazendo a palavra do Senhor. Amém. Pai amado, neste momento, mais uma vez, queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Por estarmos aqui na tua casa, Senhor, casa de oração, ó Deus. Para elevar as nossas orações, Senhor, as nossas mentes, nosso coração, Senhor, para ti, ó Deus. Então, Deus, fala, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus, fala através de nós, ó Deus, para o teu povo, Pai. Que cada um possa ser tocado, Senhor, pela tua palavra, ó Deus. Que tu possa, Senhor, abençoar cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo agora, ó Deus. Que a tua palavra possa entrar, Senhor, em seus corações, entrar no seu lar, Senhor, e ir de encontro com cada necessidade, Pai. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, pela tua proteção, pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Continua conosco, Senhor, e faz o teu mover, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Sim, Deus. Ó Deus, toca, Senhor, nos lábios do meu esposo, Deus, que ele possa falar, Senhor, tudo aquilo de acordo com a tua vontade, Pai. Creio que já tem falado ao coração dele, Senhor. Então agora, Senhor, fala, Senhor, para cada um de nós, ó Deus, que a gente possa estar atento, Senhor, à tua palavra, que a gente possa estar sensível, ó Deus, à tua voz, ó Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que tu tem feito, estás fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Contempla, Senhor, o teu povo, contempla a nossa nação, Senhor. Contempla, Senhor, nossos líderes, ó Deus. Vai, Senhor, fala, Senhor, a cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos, Como já foi falado e lido pela minha esposa, que ela trouxe a palavra, a leitura em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Na minha Bíblia, que é a revista atualizada, tem como título Promessa do derramamento do Espírito Santo, E vemos que passamos por um momento tão difícil, Nesse negócio de quarentena, dessa pandemia, morte, desemprego, tantas coisas que estão acontecendo em nosso Brasil, não só no nosso Brasil, mas também no mundo. Mas nessa manhã eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, para mim e para você, uma palavra de conforto para nós, porque cremos que no meio da adversidade, no meio da tribulação, no meio de tanta dificuldade, o Senhor tem a sua mão poderosa para agir e abençoar o seu povo. Aleluia. Nessa manhã, nesse texto de Joel, eu quero trazer como tema, preparando para o avivamento de Deus. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês.
né? O avivamento é trazer vida ao que está morrendo, como as pessoas que têm uma confusão ou uma doença, socorrido e avivando para se levantar. Em tempos difíceis de morte, desânimo, vários avivalistas que marcaram o mundo, né, trouxeram a palavra de Deus, trouxeram uma palavra de conforto, e Deus abençoou. Tem como exemplo John Edwards, John Wesley, né, Charles Spurgeon, William Joseph Seymour, William Booth, Lutero e vários outros que em tempos difíceis, em tempos de morte, de tempo de doença e de desânimo, esses homens foram usados por Deus, né, para trazer o avivamento para a igreja. E no tempo que a gente vivemos atual, não é diferente. Não é diferente. Deus tem um grande propósito, né, em tudo que está acontecendo. E que nessa manhã possamos não olhar somente as dificuldades, mas também olhar a mão de Deus sobre isso. Você vê que o povo de Deus está em oração, eles estão orando nas calçadas, nas esquinas, o povo está se ajudando, o povo está se unindo, né, para ajudar aqueles que mais precisam. Existe sim contradições sobre isso, pessoas que querem levar vantagem, pessoas que estão usufruindo dessas coisas, dessa desgraça, dessas situações para seu benefício próprio, mas tem mais pessoas, milhares de pessoas também ajudando uns aos outros, né? Sendo mais humildes, sendo mais humanos uns com os outros. Isso é a mão de Deus, né? As pessoas que estão se doando, ajudando ao seu próximo. Então, em tempo de morte, de desânimo, né, Deus levanta pessoas, Deus levanta situações para que possamos ver a mão dele. Todos esses homens que eu citei a vocês têm todas características próprias, mas a única marca, a oração. Eram homens de oração. John Wesley, né, William Booth, outros, né, evangelistas que eram homens de oração, oravam ao Senhor, e isso trouxe grande avivamento às suas igrejas. Então, como a nossa igreja e as outras igrejas estão precisando do avivamento de Deus, do derramamento do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu creio que nesses tempos, no tempo há que por vir, que Deus vai derramar do seu Espírito. Então, todos eles têm a sua característica, têm a sua marca, têm a sua particularidade, mas Deus agia da mesma forma, com a sua oração e busca incessável a Deus. Amém. A oração é a luta comum entre o único inimigo que é enfraquecer a igreja. O inimigo quer enfraquecer a igreja, mas se unirmos em oração, Deus vai agir. Deus vai agir na nossa vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Aleluia. O pecado está aí, irmão, está dentro da igreja, mas devemos lutar em oração para que Deus venha a abençoar. Não há nada que possa enfraquecer uma igreja, nem o demônio, o mundo, carne ou perseguição, mas o pecado mata a obra de Deus. O que está acontecendo dentro das igrejas é isso, irmão, o pecado. As pessoas não estão mais respeitando o nome de Deus, as pessoas não têm mais reverência na casa de Deus, a casa de oração do nosso Pai. As pessoas estão tratando Deus como qualquer um ou outro, e Deus é o Deus supremo. Deus é o Deus que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado, queira eu, você ou não, está dentro da igreja, e as pessoas estão brincando com o nome de Deus, e com Deus não se brinca. Por isso, estes homens foram homens que lutaram em oração contra a morte que vem pelo pecado. Então Deus quer usar a minha vida e a sua vida como usou a vida desses homens, né? Que continuamos em oração, continuamos na perseverança, continuamos na porta. A Bíblia diz que bater na porta abre-se-vos-á. Ele vai abrir a porta para mim e para você, não importa a situação que você esteja passando, não importa aquilo que esteja se levantando contra você, Deus é conosco, irmão. Amém. Durante os tempos bíblicos, vemos diversos períodos que o povo precisou de um avivamento, momentos que estavam desanimados, fracos, e foram reavivados.
Veja alguns exemplos aqui na palavra de Deus. Abraão, que trouxe a fé viva para a sua geração. José, que foi um renovador da esperança do povo. Moisés, que renovou para a libertação do Egito, do povo do Egito. Josué, que avivou o povo para entrar na terra prometida. Os juízes, de que durante 300 anos renovaram o poder de Deus ao povo de Deus, tempo em tempos. Samuel, num tempo que o pecado estava dominando. Davi, que ensinou o povo a louvar e temer a Deus. Elias e Eliseu, que mostraram os milagres do Senhor ao seu povo. Neemias e Esdras, os construtores, quando o muro de Israel estava derrubado e o povo estava passando dificuldade, eles foram reconstrutores do muro. Zorobabel e Zacarias e Ageu, que profetizaram a construção do templo, quando o templo estava destruído. O rei Ezequias, que fez uma reforma religiosa, abolindo a idolatria no meio do povo. O rei Josias, que reencontrou os livros da lei. Isaías, que reanima o povo de Deus e o consolando. Jeremias, que chorava pelo povo. Ezequiel, que traz a visão do vale dos ossos secos. Daniel, que intercedeu pelo povo de Jerusalém. E João Batista, que preparou o caminho e para o avivamento, proclamando o arrependimento dos pecados. Todos esses homens foram usados por Deus. Todas essas pessoas eram igual a mim e a você, que tem uma paixão, um desejo que aquelas pessoas que estão ao nosso redor sejam salvas, que conheçam a Cristo, que saiam da escuridão para a luz de Cristo. Continuamos em oração, irmão, continuamos perseverando, mesmo que a situação esteja diversa, mas continuamos em oração, que Deus vai levar a agir no tempo dele, e você vai ver o que Deus vai fazer na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade e no nosso estado. Amém. Amém? Mas o avivamento é definido só veio quando o Espírito Santo veio sobre Jesus e depois derramado sobre a igreja. Então, para a nossa igreja ser avivada, para eu e você sermos renovados, tem que ter o derramamento do Espírito Santo de Deus, para a gente ver esse milagre do Senhor, independente da situação seja diversa, mas o derramamento do Espírito é renovação de poder para mim e para você. Por isso o texto de Joel nos mostra, dentre muitas outras coisas, três coisas que precisamos para receber o avivamento. O texto deixa também claro que depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mostrando que o avivamento só vem pelo poder do Espírito Santo. Não depende de mim, ele nos usa, sim, como instrumento dele, mas não depende de mim e nem de você. Depende do Espírito Santo de Deus. Por isso que temos que pedir ao Senhor o derramamento do seu Espírito em nós, em nossa igreja, para que o avivamento venha e nos prepare como igreja para receber aquelas pessoas que necessitam do avivamento, do poder de Deus na sua vida. Você sabe por que Deus não derramou do seu Espírito ainda, irmão? Você sabe por que Deus ainda não abençoou, não somente a nossa igreja, mas também a nossa comunidade? Porque não estamos preparados para receber essas pessoas. Temos que ter o amor e a renovação do Espírito Santo de Deus, para que possamos receber as pessoas independente da sua situação espiritual, da sua situação financeira ou de situação espiritual. Nós devemos estar preparados, sim, para receber essas pessoas. A nossa igreja tem que estar preparada, sim, para receber as pessoas que Deus vai mandar para cá. Então, nessa manhã, eu quero que você pense três coisas comigo, que a palavra de Deus nos traz nesse texto de Joel, para que possamos meditar e pensar. Primeiro, profetizar. Profetizar é falar não o que vê, e sim o que crê. Então profetize. Não o que você vê, mas o que você crê. Você crê que essa igreja,
a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, o Exército de Salvação aqui neste lugar, vai estar cheio de pessoas convertidas ao Senhor. Então profetize nas suas orações, creia. Você está com uma situação financeira ruim, profetize: eu não aceito essa situação, Senhor, eu creio que o Senhor tem algo melhor para mim. Profetize que Deus vai abençoar a sua vida, seja fiel a Ele. Tem pessoas na sua família que não foram salvas ainda, profetize e creia. Aleluia. Independente da situação, Ele vai fazer. Amém. Como Ezequiel diante dos ossos secos, do vale dos ossos secos, e Jesus diante dos enfermos. Ele dá 2 exemplos aqui. Ezequiel no vale dos ossos secos, que ele profetizou e aqueles ossos reviveram, e Jesus diante dos enfermos, que ele curava em nome de Deus. Profetize. Em primeiro lugar, profetize. Não fique pensando na situação adversa, mas profetize que de meio a essa tribulação, em meio a essa tempestade, Deus vai estar agindo na sua vida. Aleluia. Em nossas vidas. Sonhar, imaginar, contemplar com a mente pela fé, como José, que sonhava com a liderança do seu povo, e Deus concretizou os seus sonhos. Ele sonhava e Deus abençoou, e ele foi o segundo no comando de todo o Egito. Então sonhar é proclamar. Se você tem um sonho, irmão, se você tem um sonho, profetize em cima desse sonho. Diz: Senhor, em nome de Jesus, você vai se realizar. Um sonho da casa própria, um sonho de um carro, um sonho de uma vida melhor para os seus filhos, um sonho da faculdade. Profetize que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Amém. Amém. E a terceira coisa, para o derramamento do Espírito Santo de Deus, ver significa ter a visão espiritual que vem de Deus, e também contemplar a consumação do nosso sonho. Às vezes não vemos como Deus vê, como Geage, que foi colocar o bordão do menino e voltou dizendo que não aconteceu nada, como Rude, Atos 12. Se você pode verificar em Atos 12, que profetizou, sonhou, mas não viu quando Pedro bateu a porta. No meio do povo de Deus, muitos que estavam no deserto não puderam entrar e ver a terra prometida, por causa do pecado e da murmuração. Moisés também pecou com a ira, e mesmo assim Deus lhe permitiu ver do monte a terra santa antes de morrer. Vê, irmão, vê além daquilo que está em nossa visão, é crer. Crer aquilo que não existe, mas pode acontecer, se você crer. O derramamento do Espírito Santo de Deus está mais próximo do que nunca, porque Ele vai avivar a igreja, como diz na palavra dele, em Joel, que derramará que aconteceu, que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Isso vai acontecer, irmão. Mas estamos preparados para isso? Estamos preparados para ter essa bênção do Senhor em meio a esse caos? Porque só vemos mortes. Se olhamos a televisão, se vemos o noticiário, só vemos morte, desemprego. Mas eu convido, nesse momento, nessa manhã, eu e você, nós, como igreja de Cristo, a estar orando, profetizando e sonhando e vendo a mão de Deus sobre essa situação. Amém. Continue profetizando, continue orando ao Senhor, como vimos lá, como pessoas que no meio ao caos, evangelistas, como William Booth, Lutero e outros, John Wesley, acreditaram no poder de Deus, e Deus assim fez. No seu tempo, Deus vai abençoar e derramar da sua graça. Devemos ser como Noé, que profetizou e sonhou e viu a realização da arca salvadora. Imagina se quando Deus falou para Noé, disse: olha, Noé, constrói uma arca aí, que eu não estou me agradando desse povo, eu não estou me agradando dessa nação, e vou destruir tudo, vou destruir todo ser vivente.
mas eu encontrei graça e misericórdia em você. Constrói uma arca aí, eu vou te dar as medidas, eu vou fazer, dar tudo para tu fazer, tu e tua família. Imagina a primeira crítica, a primeira situação que foram falar para Noé e dizer: você está louco, você não tem inteligência. Se ele desistisse, irmão, o que seria dele e da família dele? Ele continuou confiando em Deus, em meio às críticas, em meio às situações, em meio ao deboche das pessoas, ele continuou crendo. E nessa manhã eu convido eu e você a continuar crendo, e mesmo que essa situação esteja adversa, mas Deus está agindo. Amém. Não importa o que o povo diga, essa igreja, esse povo, né? Você não são igreja, você não são o povo de Deus, mas continue acreditando que no momento certo Deus vai abençoar a mim, a você e a nossa igreja, o nosso bairro, e todos vão ver aos olhos nus o poder de Deus na vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Aleluia. Amém? Continue profetizando, continue sonhando, e veremos o avivamento de Deus em nossas vidas, em nossa igreja e em nossa comunidade. E para concluirmos nessa manhã com essa palavra poderosa de Deus, como está escrito no texto de Joel, versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 32. Vou repetir para você. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glória ao nome de Deus. E em tantos lugares estão acontecendo um avivamento. Por isso acreditamos que Deus tem avivamento para Itaquá, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Amém. O avivamento de Deus está próximo. O avivamento de Deus está próximo, irmão. Está próximo de acontecer. A nossa igreja está preparada. Você está preparado para receber as pessoas? Porque quando Deus dá o avivamento, as pessoas vão vir com problemas, vão vir situações, e eu e você teremos que estar preparados como servos de Deus e servas de Deus para ajudar aqueles que necessitam. Que Deus continue abençoando, continue derramando da sua graça e do seu amor ao todo o povo de Itaquá, amigos e familiares. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa manhã, para que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas. Senhor, glorificamos o Teu nome, Pai. Sim, Deus. Assim como Tu fosse na vida dos que proclamaram o Teu nome, Senhor. Proclamaram o avivamento, Senhor, e Tu mesmo assim, crendo nas suas orações, o Senhor assim fez. Amém. Nessa manhã queremos proclamar também um avivamento sobre essa igreja, amém, sobre esse bairro, Senhor, amém, sobre essa cidade, Senhor, amém, sobre o nosso estado de São Paulo, sobre o mundo, sobre o Brasil, Pai. Amém. Porque Tu é Deus deste lugar, Tu é Deus deste mundo, Senhor, deste povo, Senhor. Continua derramando o Teu poder. Sim. Independente da situação, Senhor, independente dessa pandemia, Senhor, eu creio que Tua mão de poder, se clamarmos ao Teu nome, Tu escutas, ó Senhor. Aleluia. Porque Tu é um Pai amoroso e Tu tens, Senhor, nos ajudado. Continua protegendo o Teu povo, Senhor. Continua protegendo, salvando e realizando aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, independente se cremos ou não, Pai. Que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas. Ó Deus, que não possamos somente olhar as situações, se não podemos olhar, Senhor, as circunstâncias, mas olhar para Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Obrigado que o Senhor continua agindo, Senhor, com poder e glória, Senhor. Nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, em meio a essa tempestade. Que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor. Eu quero colocar agora, Senhor, os governantes, Senhor, os prefeitos, os governadores, ó Senhor, os vereadores, o presidente da República, nas Tuas mãos, ó Senhor. Não deixa que o inimigo, Senhor, venha envergonhar o Teu nome, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Mas que o Teu nome seja glorificado acima de todos os nomes, porque o Senhor ainda é Deus deste lugar, Senhor. O Senhor é Deus dessa igreja. Sim. Tu é Deus das nossas vidas, ó Pai. É verdade. Obrigado, Senhor, por tudo, pela provisão do alimento, pela saúde, Senhor. Ajuda aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, que estão passando por essa pandemia, Senhor. Os profissionais da saúde, ó Senhor, que estão dando, Senhor, estão à frente da batalha, Senhor. Continua protegendo, Senhor, o Teu povo, Senhor.
É isso que eu te peço nessa manhã, Sim, Deus. te agradecendo por tudo Sabe, e crendo no teu poder, Senhor. Porque não cai uma folha de uma ave sem o teu consentimento. é verdade. Deus. Nos ajuda a crer, Sim, Senhor. nos ajuda, Senhor, a ter mais fé. Renova a nossa fé, Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra venha grandemente tocar em seu coração, em nome de Jesus. Amém.